dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 10 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do bilhete único no Uber, polêmica envolvendo a Apple e os podcasts, VPN sacana no iOS, vou falar do Periscope, Motorola, segurança móvel, bloqueadores de banners e da manipulação de Trending Topics no Facebook. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook. Ontem apareceu lá no Gizmodo uma matéria que diz que, segundo alguns ex-funcionários do Facebook que trabalhavam na área de curadoria de notícias, não era raro essas pessoas terem que interferir no que aparece ali nos Trending Topics, geralmente escondendo notícias sobre o Partido Republicano Americano, escondendo notícias também sobre alguns políticos específicos e escondendo também notícias sobre o próprio Facebook. Eles dizem que também era bem frequente a prática deles terem que injetar ali nos Trending Topics algumas notícias menos populares para garantir a viralização daqueles assuntos ou sites, o que é uma coisa que não aconteceria de forma orgânica. Na matéria, eles dizem ainda que a escolha do que entrava ou do que era removido dos Trending Topics dependia de quem estava ali chefiando a galera na hora, o que acaba totalmente com a proposta dos Trending Topics, que em teoria deveriam mostrar de forma orgânica o que o pessoal está comentando mais ou menos num determinado momento sem influência de ninguém. Em resposta a essa matéria do Gizmodo, o Facebook entrou em contato com o BuzzFeed e com o TechCrunch para dizer que eles levam essa questão muito a sério, que eles têm regras bem rígidas feitas justamente para prevenir que esse tipo de manipulação aconteça. Já o Gizmodo tentou falar com eles durante o dia inteiro ontem, mas eles não quiseram responder. Agora eu vou falar de duas agências americanas, a FTC e a FCC, que vêm perguntando tanto para os fabricantes de smartphones e sistemas móveis, como por exemplo a Apple, Google, Samsung e Microsoft, quanto para as operadoras tipo AT&T, Verizon e Sprint, qual que é o processo que eles têm para desenvolver e distribuir correções de segurança para os aparelhos. De acordo com a Bloomberg, que foi quem deu essa notícia, o objetivo disso tudo é examinar os pontos fracos desse fluxo de correção de problemas e agilizar esse processo para minimizar a chance de acontecer alguma coisa de novo, tipo o Stage Fright do Android, que até hoje deixa vários bilhões de aparelhos em risco, porque tem toda aquela dificuldade da distribuição do Android, passa pela operadora, só sai para alguns aparelhos, esse tipo de coisa. Bem bacana essa iniciativa, tomara que não demore para ela dar resultado, porque aí todo mundo vai sair ganhando, né? Agora eu vou falar da Motorola, que teve 2 vazamentos dos próximos aparelhos dela estampados pela web afora. Os aparelhos que vazaram foram o Moto X e o Moto G, e caso as fotos e informações que pipocaram por aí estejam corretas, o Moto X vai chegar com uma traseira feita de metal, uma câmera saltada enorme do tamanho de uma moeda centralizada no alto das costas do aparelho e uma caixa de som também na parte de trás, o que já mostra uma proposta bem diferente do modelo atual. Já no caso do Moto G, o que vazou foi a lista de especificações do aparelho. Se essas informações estiverem corretas, os clientes vão ter a opção de comprar ele com 2 ou com 3 GB de RAM, vão poder escolher entre 16 e 32 GB de capacidade e vão poder escolher também entre 13 e 16 megapixels da câmera traseira. Se você quiser ver as fotos do Moto X e as informações do Moto G que pipocaram ontem na internet, tem os links para isso tudo aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre o Spotify, que de acordo com uma matéria publicada ontem pela Bloomberg, vai entrar de cabeça no mercado de produção de vídeo. Segundo a matéria, o Spotify já está trabalhando em 12 séries originais, numa tentativa de competir ao mesmo tempo com o YouTube e com o Apple Music, que de acordo com os rumores, também deve começar a disponibilizar conteúdo original de vídeo em breve. De acordo com a Bloomberg, os temas das séries vão variar bastante, vai ter animação, comédia, drama e tudo mais, e num primeiro momento eles devem estrear só nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e na Suécia. Eles dizem ainda que uma das séries vai ser estrelada pelo Tim Robbins, que dentre outras coisas é conhecido por ter feito o papel principal lá no Sonho de Liberdade, e que a duração dos episódios de todas as séries não deve ultrapassar os 15 minutos. Ainda sobre o Spotify, ontem a Reuters publicou uma matéria que diz que desde que o Apple Music estreou em junho do ano passado, o Spotify tem registrado um crescimento muito mais acelerado do que nos anos anteriores. De acordo com a matéria, o próprio vice-presidente do Spotify, um cara chamado Jonathan Foster, reconheceu a informação e disse que acha ótimo que a Apple tenha entrado nesse mercado, porque eles têm ajudado bastante na popularização do streaming de música e, além disso, é muito mais difícil construir uma indústria inteira sozinho. Ele diz ainda que seria horrível se as empresas estivessem só roubando clientes umas das outras, mas não, na verdade o que está acontecendo é que todo mundo está crescendo junto e o mercado inteiro só tem a ganhar com isso. Quem ouviu o Loop Matinal da sexta-feira deve se lembrar da notícia da Viv, que é uma assistente virtual que foi feita pela mesma equipe que inventou a Siri e que ia ser apresentada ao mundo na tarde de ontem. Na semana passada eles prometeram que iam mudar a história do mercado de assistentes virtuais, e eis que ontem, durante a abertura da conferência anual Disrupt do TechCrunch, a Viv foi apresentada ao mundo pelo Dag Kitlaus, que foi quem criou a Siri antes dela ser vendida para a Apple.
Na demonstração, que durou coisa de meia hora, o Dag Kitlaus mostra o poder de fogo da Vive e, de fato, o sistema deles é muito bacana e entende umas perguntas complexas, tipo, vai fazer mais de 20 graus amanhã, depois das 5 da tarde, lá perto da Golden Gate Bridge? O sistema entende tudo direitinho, sabe onde é a ponte, sabe a temperatura, amanhã, que dia é hoje e tudo mais, e retorna a informação em poucos milissegundos já usando o sistema do aplicativo de terceiros, que no caso lá foi do Weather Underground. Aliás, essa integração com aplicativos de terceiros é uma grande vantagem da Vive e foi uma coisa que ganhou bastante destaque na apresentação. Deu pra ver como dá pra integrar a Vive com o Uber, com site que manda flor, site que reserva hotel, serviço de transferência bancária e tudo mais. Bem bacana a demonstração, se tem uma coisa que a Apple dormiu no ponto pra fazer, foi liberar essa integração entre a Siri e os aplicativos de terceiros, e se ela não fizer isso logo durante a WWDC esse ano, ela corre o risco de facilitar muito a vida da Vive, que já chegou ontem mostrando que veio pra ficar. Agora o assunto é o Microsoft Edge. Ontem apareceram lá na Windows Store o AdBlock e o AdBlock Plus, que são extensões para o Edge que servem para bloquear banners e rastreadores, e tem causado bastante polêmica por conta de toda aquela briga que tem acontecido entre os sites que dependem dos banners para sobreviver e os usuários que estão cansados de serem rastreados por aí. Essa novidade é especialmente interessante lá para o Microsoft Edge porque marca a primeira grande estreia de uma extensão para o navegador. As extensões vinham sendo testadas desde março pela Microsoft e, pro azar dos sites que exageram na dose da publicidade e do rastreamento, foi justamente um bloqueador que pintou primeiro por lá e deve ganhar bastante destaque lá na loja por conta disso. Se você quiser dar uma espiada no AdBlock e no AdBlock Plus, tem um link para eles lá na Microsoft Store aqui na descrição do episódio. E falando em navegadores, bloqueadores de banners e tudo mais, ontem chegou lá na App Store um aplicativo do Opera, que resumindo bastante aqui, é um navegador alternativo, e esse browser oferece a navegação ilimitada por uma VPN que eles disponibilizam gratuitamente. O problema é que já que isso tudo é gratuito, a empresa diz lá nos termos de serviço do aplicativo que eles se reservam o direito de coletar e vender para outras empresas os dados da navegação do usuário, que deixou muita gente confusa, já que a galera geralmente usa uma VPN para fugir desse tipo de coisa. Para quem já usa os sistemas pagos de VPN da Opera, nada vai mudar. Eles não vão repassar as informações dos usuários que pagam para manter o sistema, mas que é bem curiosa essa estratégia que eles definiram para a VPN gratuita. Eles impedem que os sites ganhem dinheiro com a coleta de dados, mas eles mesmos coletam os dados para vender e manter a estrutura deles. Estranho, né? Na semana passada, eu falei aqui do Periscope, que tinha decidido deixar os usuários salvarem permanentemente as transmissões deles, desde que eles colocassem a hashtag save no título da transmissão. Eu disse que isso tinha bastante cara de gambiarra e no final das contas era uma gambiarra mesmo. Isso porque ontem eles anunciaram por meio de um post lá no site Medium algumas novidades, dentre elas a decisão de guardar permanentemente todas as transmissões, permitindo que o usuário delete uma caso ele queira. Além disso, eles também vão estrear lá no app um recurso de busca, o pessoal vai poder procurar por títulos ou assuntos para navegar, e por último, eles disseram que logo os usuários vão poder usar os drones da DJI para fazer transmissões e vão conseguir até alternar os drones, celular e câmera GoPro, tudo na mesma transmissão. Bem bacana, só falta um prazo mais específico para as estreias dessas mudanças, que por enquanto eles só falaram que vão chegar em breve. Agora eu vou falar sobre uma polêmica que se criou desde o fim de semana por conta de uma matéria que o New York Times fez a respeito de podcasts. De acordo com a matéria, algumas pessoas que falaram com o jornal sob condição de anonimato disseram que 7 dos principais profissionais americanos do mercado de podcast foram até Cupertino no mês passado e tiveram uma reunião a portas fechadas com dezenas de funcionários da Apple para pedir que ela ajude a promover o mercado e ofereça uma plataforma mais completa para rastrear os usuários para poder cobrar mais dos anunciantes. Eles querem, por exemplo, saber em que ponto você parou de ouvir um podcast, querem saber exatamente quem você é, se você é homem, mulher, tem 15, 30 ou 50 anos, ou seja, eles querem que a Apple faça exatamente o que está todo mundo tentando evitar com os bloqueadores de banners, que é rastrear o usuário para fazer dinheiro. O problema é que essa reunião deixou muita gente do meio de podcasts irritada, primeiro porque ninguém sabe quem foram essas 7 pessoas que foram lá conversar com a Apple, e a única coisa que se sabe é que elas são de redes gigantescas de podcasts nos Estados Unidos, e segundo porque esse tipo de pedido é ótimo para essa parcela pequena de podcasts, que tem coisa de 100, 150, 200 milhões de ouvintes, mas é ruim pro resto do mercado que não quer jogar para a Apple a responsabilidade de ganhar mais dinheiro. Em resposta a toda essa polêmica, apareceram 2 textos bem interessantes que eu recomendo que você leia, que foram do Marco Arment, que além de ter 3 podcasts também é o dono do Apple Overcast, e do Federico Vittiti, que tem 2 podcasts e é o dono do site Mac Stories. Nos 2 textos, eles explicam que hoje a Apple funciona só como uma coletora de feeds de podcasts, hoje nenhum podcast fica hospedado lá nos servidores da Apple, e a partir do momento que ela fizer com os podcasts o que ela fez com a App Store, é a Apple que vai ditar a regra do jogo, e isso pode ser muito perigoso, por diversos fatores que eles conseguem explicar muito bem lá, e que não dá nem pra tentar resumir por aqui. Por isso, passa lá depois que acabar o episódio, tá aqui na descrição o link, porque vale a pena, esse é um assunto bem importante tanto pra quem produz podcasts, quanto pra quem consome.
E por último, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que a prefeitura da cidade está pensando em formas de integrar o bilhete único a serviços tipo Uber e o Easy Taxi, o que tornaria todos esses apps mais acessíveis para o grande público, já que, por exemplo, o Uber hoje só aceita pagamentos com cartão de crédito no Brasil. De acordo com a matéria, essa novidade seria especialmente útil para quem geralmente faz uma parte do trajeto do dia de carro e faz a outra parte de ônibus, trem ou metrô, e ainda não tem uma data ou um prazo limite para a implementação disso na cidade. Por enquanto, o prefeito está só estudando a ideia, enquanto ele termina de rabiscar o decreto que vai regulamentar esses serviços na cidade, o que deve acontecer até o fim do mês que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!